Fala, meus netinhos! A noite tá boa, ideal pra gente contar uns causinhos pra vocês. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra dar uma força pro vô aqui. Ah, também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e que hora que tá assistindo o nosso vídeo. Então bora pros causos. O banco do jardim que fala. Ah, meus netinhos, essa história que vou contar agora mexe com o coração da gente de um jeito que nem sei explicar direito. Aconteceu com a viúva Carmela, mulher boa que morava sozinha numa casinha simples, com um jardim dos mais bonitos que já se viu por essas bandas. Era daquelas mulheres que nascem com as mãos abençoadas para fazer planta crescer. Dessas que conversam com as flores como se fossem filhos pequenos. O jardim da Dona Carmela era o orgulho da vizinhança inteira. Tinha rosa de todo tipo. Rosa branca, rosa vermelha, rosa cor-de-rosa, que nem língua de gato. Tinha jasmim, que perfumava a rua inteira quando chegava a noite. Tinha sempre viva, que florescia o ano todo. E até uma primavera roxa, que cobria toda a cerca da frente da casa. Bem no meio do jardim, debaixo de uma mangueira centenária que dava sombra boa o dia inteiro, havia um banco de pedra que o finado marido dela tinha feito com as próprias mãos. Era um banco simples, talhado numa pedra cinza azulada, que ele tinha achado na beira do riacho. Mas era firme e bonito, do tamanho certo para duas pessoas sentarem juntinhas. Durante os 20 anos de casamento, Dona Carmela e seu Joaquim passavam todas as tardes sentados naquele banco, vendo o movimento da rua, conversando sobre os planos para o futuro, às vezes só ficando ali quietinhos, curtindo a companhia um do outro. Era o cantinho deles, o lugar onde se sentiam mais felizes no mundo inteiro. Quando seu Joaquim morreu, levado por uma pneumonia danada que pegou no inverno rigoroso de 3 anos atrás, Dona Carmela pensou que ia morrer de saudade junto com ele. Passou meses sem conseguir nem olhar para o banco de pedra, quanto mais sentar nele. Era doído demais lembrar de todas as tardes felizes que tinham passado ali juntos. Mas, como a dor vai amainando com o tempo, nem que a gente não queira, Dona Carmela aos poucos foi voltando a cuidar do jardim. As plantas precisavam dela, coitadinhas, e ela sabia que o Joaquim não ia gostar de ver o jardim que eles tinham criado juntos todo largado às traças. Uma tarde de sábado, quando já fazia quase 1 ano da morte do marido, ela estava regando as rosas quando bateu aquela vontade danada de sentar no banco. Não aguentava mais ficar em pé, e a sombra da mangueira estava tão convidativa que nem a tristeza conseguiu impedir. Sentou devagarzinho, com cuidado, como se o banco pudesse quebrar com o peso da saudade. Ficou ali quieta, olhando as flores que balançavam com o vento da tarde, quando ouviu uma voz baixinha, quase um sussurro, que parecia vir de debaixo dela. Que solidão danada é essa mulher! Dona Carmela levantou num pulo, olhou para todo lado, mas não viu ninguém. Pensou que podia ter sido algum vizinho falando do outro lado da cerca, ou talvez alguma criança brincando de se esconder. Mas a voz tinha sido tão próxima, tão clara, que parecia ter saído bem debaixo de onde ela estava sentada. Ficou alguns minutos em pé, prestando atenção, mas não ouviu mais nada. Achou que podia ter sido impressão, que a cabeça dela estava pregando peça por causa da saudade e da solidão. Voltou a regar as plantas e foi para dentro de casa. Mas ficou com aquilo na cabeça o resto do dia. Na noite seguinte, depois de jantar sua sopinha de legumes e tomar o chá de erva cidreira que sempre tomava antes de dormir, Dona Carmela sentiu vontade de sair no jardim
para respirar um pouco. Era uma noite bonita, com lua cheia e brisa fresquinha, dessas que convidam a gente para ficar um pouquinho ao ar livre. Sem pensar muito, foi e sentou no banco de pedra. A lua iluminava tudo com uma luz prateada, que deixava o jardim parecendo encantado. E o perfume do jasmim estava tão forte que quase dava tontura. Foi aí que ouviu de novo, mais claro dessa vez. Que tristeza é essa que você carrega, Dona Carmela? Dessa vez, ela não levantou correndo. Alguma coisa na voz, um tom carinhoso e preocupado, fez ela ficar onde estava. Olhou ao redor, mas continuava não vendo ninguém. A voz parecia sair mesmo da pedra do banco, como se a própria pedra tivesse ganhado vida e resolvido falar com ela. "Quem é que está falando?" perguntou ela, com a voz meio trêmula, mas sem medo. "Sou eu mesmo, o banco onde você está sentada", respondeu a voz, suave como brisa de final de tarde. "Há tantos anos escuto vocês dois conversando aqui em cima de mim, que acabei aprendendo a falar também. Dona Carmela devia ter saído correndo, devia ter gritado por socorro, devia ter pensado que estava ficando maluca de vez. Mas não fez nada disso. Alguma coisa naquela voz estranha era tão familiar, tão acolhedora, que ela se sentiu até consolada. "Você conheceu meu Joaquim?" perguntou ela, e a voz que saía dela era de criança curiosa. "Conheci, sim. Conheci vocês dois desde o primeiro dia que se sentaram aqui. Vi vocês namorando, vi o pedido de casamento, vi as primeiras brigas e as pazes gostosas que vinham depois. Vi vocês envelhecendo juntos, dia após dia, tarde após tarde." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto da Dona Carmela, mas não eram lágrimas de tristeza pura. Eram lágrimas misturadas, de saudade e de alívio, como se finalmente tivesse achado alguém que entendia sua dor. "Ele faz muita falta", sussurrou ela. "Faz mesmo", concordou o banco. "Eu também sinto falta dele. Sinto falta do peso dos dois aqui em cima. Sinto falta das conversas que vocês tinham. Sinto falta do jeito carinhoso como ele passava a mão na sua mão quando vocês estavam preocupados com alguma coisa." A partir daquela noite, Dona Carmela começou a sentar no banco toda a noite, sempre depois do jantar, sempre sozinha. E sempre o banco falava com ela, numa voz baixinha que só ela conseguia ouvir. Conversavam sobre tudo, sobre as plantas do jardim, sobre as lembranças do tempo do Joaquim, sobre a solidão que machucava o peito dela. O banco tinha uma memória incrível, meus netinhos. Lembrava de conversas que Dona Carmela já tinha esquecido, de detalhes pequenos que ela achava que só ela e o marido sabiam. Lembrava do dia que eles receberam a notícia que não podiam ter filhos e como choraram abraçados ali mesmo no banco. Lembrava da tarde que decidiram adotar o jardim como o filho que nunca tiveram. "Por que você nunca falou antes?" perguntou ela uma noite. "Porque vocês dois não precisavam de mais ninguém", respondeu o banco com aquela voz carinhosa. "Vocês se bastavam. Eu era só um móvel, um lugar para vocês descansarem enquanto conversavam. Mas agora você está sozinha. E solidão é coisa que não combina com ninguém." As conversas com o banco foram virando o melhor momento do dia da Dona Carmela. Ela esperava ansiosa a hora de sentar ali e desabafar tudo o que tinha guardado no peito durante o dia. O banco ouvia com paciência infinita. Nunca a julgava. Sempre tinha alguma palavra de conforto para oferecer. "Hoje eu chorei no mercado", contou ela numa quinta-feira. "Vi um casal de velhinhos fazendo compras juntos e me deu uma pontada no peito de saudade. É normal sentir isso."
consolou o banco. Saudade não é doença. É prova de que você amou de verdade. E amor verdadeiro nunca morre, só muda de forma. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando Dona Carmela começou a ouvir não só a voz do banco, mas outras vozes também. Vozes de pessoas que tinham morrido há muito tempo. Vozes de parentes e amigos que já tinham ido embora. Uma noite, ouviu a voz da própria mãe, que tinha morrido quando ela ainda era moça. Outra noite, foi a vez do pai, que partiu quando ela acabara de casar. E numa madrugada de lua minguante, ouviu clarinho a voz do seu Joaquim, falando baixinho no ouvido dela, como fazia quando estavam vivos. Carmela, minha querida, você precisa viver, disse a voz do marido morto. Precisa parar de se prender aqui no jardim. Precisa sair, conhecer gente nova, fazer coisas diferentes. Como é que eu vou viver sem você, Joaquim? Chorou ela. Você vai viver levando eu junto no coração. Vai viver fazendo as coisas boas que nós planejamos fazer juntos. Vai viver porque a vida é dom de Deus e desperdiçar dom de Deus é pecado. As vozes foram se multiplicando, noite após noite. Dona Carmela ouvia vizinhos mortos, parentes distantes, até pessoas que mal conhecia, mas que tinham passado pela vida dela em algum momento. Todas falavam a mesma coisa, que ela precisava voltar a viver, que ficar ali conversando com mortos não ia trazer ninguém de volta. Mas Dona Carmela não queria ouvir esses conselhos. Preferia ficar ali no banco, conversando com as vozes do passado, revivendo memórias antigas em vez de criar memórias novas. Era mais fácil, mais confortável. Doía menos que tentar recomeçar sem o marido do lado. Foi a comadre Benedita, vizinha antiga e amiga de longa data, que percebeu que alguma coisa estava errada. Dona Carmela estava cada vez mais magra, cada vez mais pálida. Parecia que estava definhando aos poucos. Passava o dia inteiro cuidando do jardim e a noite inteira sentada no banco, conversando sozinha. Carmela, você tá bem? Perguntou a comadre numa tarde de domingo. Tô sim, comadre. Nunca estive melhor. Tenho tanta companhia boa aqui no jardim. A comadre Benedita ficou preocupada. Conhecia Dona Carmela desde menina e sabia que aquilo não era normal. Mulher sempre foi centrada, com os pés no chão, não era dada a fantasias nem invencionices. Naquela mesma noite, a comadre se escondeu atrás da cerca para ver o que Dona Carmela fazia no jardim. Viu ela sentar no banco e começar a falar sozinha, como se tivesse alguém ali do lado. Falava, parava para escutar, respondia, ria às vezes, chorava outras vezes. No outro dia, a comadre Benedita foi buscar o padre da cidade. Contou tudo o que tinha visto. E o padre, homem sábio e experiente, disse que já tinha visto casos parecidos. Explicou que às vezes, quando a dor da perda é muito grande, as pessoas começam a ouvir vozes de mortos, como se fosse um jeito da mente tentar amenizar o sofrimento. Mas pode ser perigoso, alertou o padre. A pessoa pode se perder nessas fantasias e esquecer de viver a própria vida. Os dois foram juntos conversar com Dona Carmela. Encontraram ela no jardim, como sempre, cuidando das plantas com carinho. Quando o padre explicou a preocupação que tinham com ela, Dona Carmela ficou brava. Vocês não entendem, disse ela. O banco fala comigo. Eu ouço as vozes de quem já morreu. Não é fantasia, é real. É a única companhia que eu tenho neste mundo. O padre, com paciência de santo, explicou que mesmo que as vozes fossem reais, mesmo que fosse milagre ou fenômeno sobrenatural, ela não podia viver só para isso.
Disse que os mortos querem que os vivos continuem vivendo, não que fiquem presos no passado. Naquela noite, quando Dona Carmela sentou no banco, como sempre fazia, as vozes apareceram mais uma vez. Mas agora falavam todas juntas, num coro de lamentos e conselhos. Carmela, você está se matando aos poucos. A vida não acabou quando nós morremos. Você tem que voltar a viver, a rir, a fazer planos. Jardim precisa de quem cuide dele por muitos anos ainda. Nós vamos sempre estar no seu coração. Mas você precisa abrir espaço para a vida nova. Foi aí que Dona Carmela entendeu o que estava acontecendo. O banco não estava falando com ela para dar companhia. Estava falando para dar alerta. As vozes dos mortos não apareciam para ela ficar com eles, mas para lembrar ela que ainda estava viva e precisava aproveitar isso. Vocês vão parar de falar comigo se eu voltar a viver? Perguntou ela com medo da resposta. Não, Carmela, respondeu a voz carinhosa do banco. Nós vamos estar sempre aqui quando você precisar, mas não para substituir a vida que você ainda tem pela frente. Para dar força para você viver essa vida do jeito que ela merece ser vivida. A partir daquele dia, Dona Carmela começou a mudança devagarzinho. Voltou a sair de casa, voltou a visitar as amigas, voltou a participar dos grupos da igreja. O jardim continuou lindo como sempre, mas agora ela dividia o tempo entre cuidar dele e cuidar de si mesma. Ainda sentava no banco às vezes, principalmente quando a saudade apertava demais. E ainda ouvia as vozes, mas agora elas falavam menos de tristeza e mais de esperança. Lembravam ela das coisas boas da vida, davam conselhos sobre como aproveitar melhor cada dia que Deus dava. Anos depois, quando Dona Carmela já estava bem velhinha, mas ainda lúcida e ativa, ela costumava receber visita de gente que vinha conhecer seu jardim famoso. E quando alguém perguntava sobre o banco de pedra debaixo da mangueira, ela sorria e dizia: "Esse banco tem memória boa e coração grande." Já ouviu muita conversa, já consolou muita gente triste. Quem quiser sentar nele com respeito e precisão de um conselho, vai encontrar o que procura. E era verdade, meus netinhos. Muita gente que estava passando por momento difícil sentava naquele banco e saía de lá mais conformada, mais esperançosa. Uns diziam que ouviam vozes, outros que só sentiam uma paz gostosa no coração. Mas todos concordavam que havia alguma coisa especial naquele pedaço de pedra. Dona Carmela morreu dormindo numa manhã de primavera, deitada na rede da varanda, depois de ter regado todas as plantas do jardim. Encontraram ela com um sorriso sereno no rosto, como quem tinha feito tudo o que devia fazer na vida e estava pronta para partir. Depois do enterro, a casa ficou vazia por um tempo, até que uma família nova se mudou para lá. Gente jovem, com crianças pequenas que se apaixonaram pelo jardim e prometeram cuidar dele direitinho. E o banco? O banco continua lá, debaixo da mangueira, no meio das flores que Dona Carmela plantou. As crianças da família nova gostam de sentar nele para brincar, e às vezes a mãe delas senta ali quando precisa pensar na vida. Dizem que quem senta naquele banco com o coração aberto e a alma precisando de conselho, ainda ouve sussurros carinhosos vindo da pedra. Não são vozes tristes pedindo companhia dos vivos. São vozes sábias ensinando que a vida é para ser vivida, que saudade é tempero, mas não pode ser a comida inteira. Porque vocês veem, meus netinhos, a dor da perda é uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta na vida. Quando alguém que a gente ama vai embora, parece que metade da gente vai junto.
fica um buraco no peito que a gente não sabe como preencher. Dona Carmela quase se perdeu nesse buraco. Quase esqueceu que ainda estava viva, que ainda tinha coisas para fazer, gente para conhecer, alegrias para viver. Se apegou tanto às vozes do passado que quase perdeu a chance de criar novas histórias. Mas o amor verdadeiro, meus queridos, não prende a gente no passado. Liberta a gente para o futuro. O Joaquim não queria que a mulher dele definhasse de saudade. Queria que ela lembrasse dele com carinho, mas que continuasse vivendo, continuasse sendo feliz. Agora eu pergunto para vocês, se perdessem alguém muito querido, como reagiriam? Iam se fechar para o mundo, se prender nas lembranças, parar de viver por causa da saudade? Ou iam honrar a memória dessa pessoa, continuando a viver do jeito mais pleno possível? A saudade é sentimento bonito, prova de que amamos de verdade. Mas saudade que vira prisão deixa de ser amor e vira egoísmo. O banco ensinou isso para Dona Carmela, que os mortos que amam a gente querem nos ver felizes, não querem nos ver definhar de tristeza. E quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, lembrem da Dona Carmela e do banco que falava. Às vezes precisamos parar, sentar, escutar a voz da sabedoria que vem de dentro do nosso próprio coração. E essa voz sempre diz a mesma coisa. Continue vivendo, continue amando, continue plantando flores no jardim da vida. Porque a vida, meus netinhos, é igual jardim. Precisa de cuidado constante, de água na medida certa, de poda quando necessário. E, principalmente, precisa de quem acredite que vale a pena fazer ela florescer, mesmo depois das tempestades mais bravas. A estrela que nasceu no pasto. Na pequena e esquecida fazenda Boa Vista, encravada entre as montanhas de Minas Gerais, a vida do seu Zé e da Dona Ana seguia o ritmo lento da roça. A terra era boa, mas os tempos eram difíceis. A seca teimava em castigar o gado, e o desânimo por vezes batia à porta. A comunidade vizinha, embora solidária, também sentia o peso das adversidades. Foi numa madrugada fria de setembro, sob um céu coalhado de estrelas, que algo especial aconteceu. A vaca mimosa, uma das mais velhas e mansas do rebanho, deu à luz um bezerro. Seu Zé, acostumado aos partos no campo, foi assisti-la com a lamparina em punho. Ao ver o recém-nascido, porém, sentiu um arrepio. O bezerro era de uma beleza ímpar, com pelagem preta lustrosa. Mas o que o fez parar foi uma marca singular em sua testa. Uma mancha perfeitamente branca, em forma de estrela de 5 pontas. Era nítida, quase desenhada, contrastando vivamente com o pelo escuro. Seu Zé, um homem simples e sem muita crença em superstições, não pôde negar o impacto da imagem. Aquela não era uma mancha comum, era uma estrela que havia nascido no pasto. Dona Ana, ao ver o bezerro, sentiu as lágrimas rolarem. "É um sinal, Zé! Um sinal de esperança!" Ela exclamou, com a voz embargada. Batizaram o bezerro de Estrelinha. A notícia do bezerro com a mancha em forma de estrela se espalhou por toda a fazenda Boa Vista e pelos arredores. No início, houve a curiosidade. Vizinhos vinham de longe para ver Estrelinha. E não era apenas a beleza do animal que os atraía, mas a perfeição da estrela em sua testa, que parecia brilhar sob a luz do sol. Mas o que começou como curiosidade, logo se transformou em algo mais profundo. Em um período de dificuldades, onde as tristezas eram muitas e as esperanças poucas, Estrelinha se tornou um símbolo de que a vida, por mais dura que fosse,
sempre guardava surpresas e pequenos milagres. Aquele bezerro, com sua estrela, representava a luz no fim do túnel, a promessa de dias melhores. As crianças da comunidade passavam horas observando Estrelinha, conversando com ela, como se o animal fosse um anjo guardião. Os adultos, antes desanimados, começaram a olhar para o céu com mais atenção, buscando outras estrelas, mas encontrando o maior brilho ali, no pasto de seu Zé. A chegada de Estrelinha parecia ter trazido uma onda de bons presságios. A chuva, que andava escassa, voltou a cair em abundância, revigorando a terra. A colheita daquele ano foi melhor do que o esperado. As pequenas desavenças entre vizinhos pareciam diminuir, e as pessoas se tornavam mais unidas, mais solidárias. Era como se a estrela na testa do bezerro irradiasse uma energia de união e prosperidade. O padre Juvenal, o pároco da região, visitou a fazenda e, ao ver Estrelinha, sentiu uma profunda emoção. Em seu sermão do domingo seguinte, ele falou sobre o milagre da criação e sobre como Deus se manifestava nas coisas mais simples e puras. Este bezerro, meus irmãos, é um presente. Um presente para nos lembrar que, mesmo na escuridão, sempre haverá uma estrela a nos guiar. E que a fé e a união são as maiores forças que podemos ter. A estrela, que nasceu no pasto, fez mais do que iluminar a testa de um bezerro. Ela iluminou os corações de toda uma comunidade. E assim, um simples animal se tornou o elo de união. A prova viva de que a esperança, por vezes, tem 4 patas e uma mancha em forma de estrela. O impacto de Estrelinha em Fazenda Boa Vista e nas comunidades vizinhas foi imenso e duradouro. O bezerro não era apenas um animal de estimação. Era um mascote, um talismã, um lembrete vivo da capacidade da natureza de nos presentear com o extraordinário. A união na comunidade floresceu de forma notável. As pessoas começaram a se ajudar mais, a compartilhar os poucos recursos que tinham e a se reunir com mais frequência para celebrar as pequenas vitórias da vida. A fogueira de São João, que antes reunia apenas algumas famílias, agora era uma grande festa para todo o vilarejo, com o bezerro Estrelinha como convidado de honra, observando tudo de sua baia. Seu Zé e Dona Ana, antes apenas lavradores, tornaram-se os guardiões de Estrelinha. Eles recebiam visitantes de todos os cantos, que vinham tocar a estrela na testa do bezerro, pedir bênçãos ou simplesmente sentir a energia de esperança que o animal irradiava. O casal, com sua humildade, sempre dizia que a estrela não era deles, mas da comunidade, um presente para todos. A estrela na testa de Estrelinha parecia mudar de cor e intensidade dependendo da luz, ou talvez do olhar de quem a observava. Alguns juravam que ela brilhava mais intensamente em noites de lua cheia. Outros diziam que ela cintilava quando uma boa notícia chegava à fazenda. Essas observações só aumentavam o misticismo em torno do bezerro. Com o tempo, Estrelinha cresceu e se tornou um touro magnífico, forte e saudável, sempre com sua estrela nítida na testa. Ele nunca foi usado para o trabalho pesado, nem para a reprodução comercial. Seu Zé o manteve como um símbolo, um animal sagrado. Os filhos de seu Zé e Dona Ana, que cresceram ao lado de Estrelinha, aprenderam com ele o valor da união, da esperança e do respeito pela natureza. A história da estrela que nasceu no pasto virou um conto popular, narrado em rodas de prosa e para crianças de toda a região. Ela era contada para lembrar que, mesmo nos tempos mais difíceis, a fé pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que a união de uma comunidade é a maior força para superar qualquer adversidade.
quando Estrelinha, já idoso, partiu, a comunidade de Fazenda Boa Vista o lamentou profundamente. Mas sua estrela permaneceu, não apenas na memória, mas no legado que ele deixou. O pasto onde ele nasceu foi cercado e cuidado com carinho. E dizem que, em algumas noites claras, se a gente olhar com atenção para o céu, pode ver uma estrela cadente que brilha mais forte, como um aceno de Estrelinha, lembrando a todos que a esperança e a união são luzes que nunca se apagam. E assim, a história da estrela que nasceu no pasto permaneceu viva, um testemunho de que um bezerro com uma mancha em forma de estrela pode, de fato, unir uma comunidade, acender a fé e lembrar a todos do poder do extraordinário que reside na simplicidade da vida no campo. Você acredita em sinais e símbolos que podem surgir de forma inesperada na natureza? Qual o significado que eles teriam para você? A sombra que carrega uma cruz. Olha só, meus netinhos. Aqui está a história da sombra que carrega uma cruz. É mais uma história que mexe com o coração e faz a gente pensar na vida de um jeito diferente. Senta perto aqui do vô e presta bastante atenção. Era uma dessas quartas-feiras de cinzas que ficam marcadas na memória da gente para sempre, meus netinhos. Daquelas que começam normais, com todo mundo indo trabalhar, as crianças brincando na rua, as comadres batendo papo na porta de casa, mas que terminam com a cidade inteira de joelhos, rezando e pedindo proteção para os santos. Tudo começou com o Joaquim Pereira, um homem de bem que trabalhava na prefeitura há mais de 20 anos. Joaquim era daqueles sujeitos que nunca falavam mal de ninguém, sempre disposto a ajudar. Primeiro a chegar no trabalho e último a sair. Casado com a dona Lourdinha, pai de 3 filhos já criados, avô babão de 5 netinhos. Um homem comum, como tantos outros que a gente conhece por essas bandas. Naquela quarta-feira, Joaquim saiu de casa mais cedo que de costume. Não porque tivesse mais serviço, mas porque tinha prometido para dona Lourdinha que ia passar na igreja antes do trabalho para acender uma vela para o São Benedito. O santo tinha atendido uma oração da família. O neto mais novo tinha se curado de uma pneumonia brava e Joaquim era homem de palavra, não deixava a promessa para depois. A igreja ficava no outro lado da cidade, e para chegar lá mais rápido, Joaquim sempre cortava caminho pela Rua do Calvário. Era uma rua comprida e reta, que subia um morro pequeno e descia do outro lado, terminando bem na frente da igreja matriz. Durante o dia, era uma rua como qualquer outra, com casinhas simples dos 2 lados, algumas árvores dando sombra, cachorros dormindo no meio-fio. Mas a Rua do Calvário tinha uma particularidade que todo mundo na cidade conhecia. Era por ela que passava a procissão da Sexta-feira Santa. Todo ano, quando chegava a Semana Santa, a rua era enfeitada com flores de papel, bandeirinhas coloridas e imagens de santos. O padre organizava a procissão que saía da Igreja Velha, lá no começo da cidade, e subia toda a Rua do Calvário até chegar na Matriz, no alto do morro. Era uma tradição bonita que existia há mais de 50 anos. As pessoas se organizavam ao longo da rua, cada família cuidando de um pedacinho, deixando tudo limpinho e enfeitado. Na Sexta-feira Santa, a rua ficava cheia de gente, com todo mundo segurando vela, cantando os cânticos sagrados, acompanhando a imagem do Cristo crucificado, que era carregada pelos homens mais respeitados da cidade. Mas, naquela quarta-feira de cinzas, e olha que ainda nem tinha começado a quaresma direito,
A Rua do Calvário estava diferente. Joaquim percebeu assim que pisou nela. Primeiro foi o silêncio. Nem passarinho cantando, nem cachorro latindo, nem o barulho normal das casas acordando. Um silêncio pesado que parecia empurrar a gente para baixo. Depois foi a temperatura. Mesmo sendo março, com o sol já nascendo forte, a rua estava fria. Um frio úmido que entrava pelos poros e ia até os ossos. Joaquim puxou a jaqueta mais para cima e continuou andando, achando que era impressão dele. Foi quando ele viu a primeira coisa estranha. No meio da rua, bem no lugar onde sempre ficava a cruz maior da procissão, tinha uma sombra. Uma sombra escura, grande, desenhada no asfalto, como se alguém estivesse parado ali. Mas não tinha ninguém. O sol estava de um lado, a sombra estava de outro, sem fazer sentido nenhum com a posição da luz. Joaquim parou, coçou a cabeça por baixo do boné, olhou para o céu. O sol estava claro, sem nuvem nenhuma. Olhou para os lados, procurando alguma coisa que pudesse estar fazendo aquela sombra. Nada. As casas estavam longe, as árvores também. Que negócio esquisito, murmurou e continuou andando. Mas quando passou por cima da sombra, sentiu uma coisa estranha. Foi como se uma mão gelada tivesse tocado nele, como se algo invisível tivesse passado pelos cabelos dele. E por um segundo, só um segundo, ele ouviu um gemido baixinho, quase um sussurro. Ajuda! Me! Joaquim parou de novo, o coração batendo mais forte. Olhou para trás, para frente, para os lados. Nada. A rua continuava vazia, silenciosa, fria. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou. Tô ficando velho mesmo? Mas aí, quando olhou de novo para o chão, a sombra tinha mudado de lugar. Não estava mais redonda, parada. Agora estava comprida, esticada, como a sombra de alguém caminhando. E parecia estar se movendo, bem devagarzinho, na direção da igreja. Joaquim sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era natural. Sombra não anda sozinha. Sombra não se move sem ter alguma coisa fazendo ela. Foi quando ele decidiu voltar para casa. Esqueceu a promessa. Esqueceu a vela para o São Benedito. Esqueceu tudo. Só queria sair dali o mais rápido possível. Deu meia volta e começou a andar na direção contrária, tentando não correr para não parecer que estava com medo. Mas a sombra o seguiu. Joaquim olhava de vez em quando por cima do ombro e via a sombra sempre ali, uns metros atrás, sempre se movendo no mesmo ritmo que ele. Quando ele acelerava o passo, a sombra acelerava também. Quando ele diminuía, ela diminuía. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou para si mesmo. Sombra não segue gente. Foi quando ele resolveu testar. Parou completamente, se encostou numa parede e ficou observando. A sombra parou também, mas não imediatamente. Ela continuou se movendo por mais alguns passos, como se a pessoa que a fazia estivesse com pressa e tivesse demorado para perceber que Joaquim tinha parado. E foi aí que Joaquim viu a coisa mais estranha de toda a sua vida. A sombra não era só de uma pessoa. Era de uma pessoa carregando alguma coisa. Uma coisa comprida, pesada, que se arrastava no chão. E conforme ele olhava com mais atenção, conseguia distinguir a forma. Era uma cruz. Uma cruz grande, do tamanho de gente, que a sombra carregava nas costas. O coração de Joaquim disparou. Ele conhecia aquela imagem. Todo católico conhece. Era a imagem de Cristo carregando a cruz para ser crucificado. Mas por que uma sombra do Cristo estaria andando pela Rua do Calvário numa quarta-feira comum? Foi quando a sombra começou a crescer. Ficou maior,
mais escura, mais definida. E Joaquim começou a ouvir sons. O som de madeira pesada se arrastando no asfalto. O som de respiração cansada, ofegante. O som de alguém sofrendo, carregando um peso grande demais. E então, para terror completo do Joaquim, a sombra começou a falar. "Por que vocês esqueceram de mim?" A voz disse. Era uma voz de homem, mas cheia de dor, cheia de tristeza. "Por que ninguém mais se lembra do meu sofrimento?" Joaquim ficou grudado na parede, sem conseguir se mexer. A voz continuou. "Eu carrego essa cruz há 2000 anos. Carrego o peso dos pecados de todos. Mas vocês esqueceram? Só lembram de mim na Páscoa. Só fingem que se importam uma vez por ano." A sombra cresceu mais ainda, até ficar do tamanho de um homem muito alto. E agora Joaquim podia ver detalhes que arrepiavam o sangue. A cruz que a sombra carregava estava pingando. Pingando um líquido escuro que deixava manchas no asfalto. Sangue. "Eu quero que vocês lembrem." A voz continuou, mais alto agora, mais desesperada. "Quero que sintam o peso que eu sinto. Quero que carreguem a cruz comigo." Foi quando a sombra começou a andar na direção de Joaquim. Ele tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se estivesse colado na parede, hipnotizado pelo terror. A sombra chegou pertinho, tão perto que Joaquim podia sentir um frio terrível emanando dela. E então, a coisa mais impossível aconteceu. A sombra estendeu a mão para ele. Uma mão de sombra completamente preta, mas que parecia sólida, real. "Toca em mim", a voz sussurrou. "Toca na minha cruz. Sente o meu sofrimento." Joaquim sabia que não devia. Tudo no corpo dele gritava para não fazer aquilo. Mas a voz era hipnótica, irresistível. Era como se não fosse mais ele quem controlava os próprios movimentos. Estendeu a mão devagarzinho, tremendo que nem vara verde. Quando seus dedos tocaram na mão da sombra, foi como levar um choque elétrico. Mas não um choque comum. Era como se toda a dor do mundo tivesse entrado no corpo dele de uma vez só. Joaquim viu imagens que não eram dele. Viu Jesus carregando a cruz, suando sangue, caindo no chão, sendo açoitado pelos soldados. Sentiu na própria pele a dor dos pregos, a dor da coroa de espinhos, a dor da traição, da solidão, do abandono. Sentiu o peso de todos os pecados do mundo nas próprias costas. E então, viu mais. Viu todas as pessoas que tinham sofrido injustamente ao longo da história. Viu escravos sendo chicoteados, crianças passando fome, mães chorando pelos filhos mortos. Viu toda a dor humana concentrada num lugar só, e esse lugar era a cruz. Joaquim gritou. Gritou com uma voz que não parecia ser a dele, uma voz cheia de agonia, de desespero. E quando o grito acabou, ele desmaiou. Acordou no hospital, 3 dias depois. Dona Lourdinha estava do lado da cama, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Os filhos estavam lá também, preocupados, sem entender o que tinha acontecido. "Graças a Deus você acordou, Joaquim", Dona Lourdinha disse, segurando a mão dele. "A gente estava tão preocupado." "O que aconteceu?" Joaquim perguntou, a voz fraca. "Você foi encontrado na Rua do Calvário, desmaiado. Tava gritando coisas estranhas, falando em cruz, em sangue, em sofrimento. O doutor disse que você teve um tipo de crise nervosa." Joaquim tentou lembrar. As memórias voltaram aos poucos, como um filme passando na cabeça. A sombra, a cruz, o toque gelado, as visões terríveis. "Eu vi ele", Joaquim sussurrou. "Viu quem?" Dona Lourdinha perguntou. "Jesus. Eu vi Jesus carregando a cruz." A família ficou preocupada.
Acharam que Joaquim tinha tido uma alucinação, que o estresse do trabalho tinha afetado a cabeça dele. O médico disse que era comum, que às vezes pessoas muito religiosas tinham esse tipo de experiência. Mas Joaquim sabia que não tinha sido alucinação. Tinha sido real. Mais real que qualquer coisa que ele já tinha vivido. Quando saiu do hospital, a primeira coisa que fez foi voltar para a Rua do Calvário. Queria ver se ainda tinha algum sinal do que tinha acontecido, e tinha. No lugar onde ele tinha tocado na sombra, o asfalto estava manchado. Manchas escuras que pareciam sangue seco. Joaquim ajoelhou ali mesmo, no meio da rua, e começou a rezar. Rezou como nunca tinha rezado na vida, pedindo perdão por ter esquecido do sofrimento de Cristo, pedindo força para carregar a própria cruz com dignidade. Foi quando o Padre Antônio passou por ali. Padre Antônio era um homem sábio, que estava na cidade há mais de 30 anos e já tinha visto de tudo um pouco. Joaquim, ele disse se aproximando, o que você está fazendo aí? Joaquim contou tudo para o padre. Palavra por palavra, detalhe por detalhe. Esperava que o padre fosse dizer que era imaginação, que era coisa da cabeça dele. Mas Padre Antônio ouviu tudo calado, balançando a cabeça. Joaquim, o padre disse quando ele terminou, você não é o primeiro. Como assim? Há 5 anos, a dona Maria José passou pela mesma coisa. Há 3 anos foi o seu Benedito. No ano passado, a professora Helena. Sempre na mesma época, sempre na Rua do Calvário. Joaquim arregalou os olhos. E o que aconteceu com eles? No começo, ficaram meio aluados, falando coisas estranhas, como você. Mas depois viraram as pessoas mais piedosas da cidade. A dona Maria José agora trabalha na Casa dos Pobres, cuidando de gente necessitada. O seu Benedito virou catequista, ensina as crianças sobre a palavra de Deus. A professora Helena organiza campanhas de caridade. Padre Antônio pôs a mão no ombro de Joaquim. Eu acho, ele disse, que Nosso Senhor está escolhendo algumas pessoas para lembrar o resto da cidade do que realmente importa. Para mostrar que carregar a cruz não é só no dia da procissão. É todo dia, ajudando quem precisa, sendo bondoso, lembrando que todos nós sofremos e todos nós precisamos de compaixão. Joaquim sentiu uma paz estranha descer sobre ele. De repente, tudo fazia sentido. A sombra, a cruz, o sofrimento que ele tinha sentido, não era punição. Era um presente. Um convite para participar de algo maior. Padre, ele disse, o que eu posso fazer? O que o coração mandar, meu filho, mas eu tenho uma sugestão. Qual? Que tal a gente organizar uma procissão diferente esse ano? Em vez de só na Sexta-feira Santa, que tal fazermos uma vez por mês? E em vez de só carregar a imagem, que tal cada um carregar uma cruz pequena, simbolizando que todos nós temos o nosso fardo para carregar? Joaquim sorriu pela primeira vez, desde o acontecido. Eu acho uma ideia linda, padre. E foi assim que nasceu a procissão mensal do Calvário. Todo terceiro domingo do mês, as famílias da cidade se reuniam na Rua do Calvário, cada uma carregando uma cruz pequena, feita de madeira simples. Não era uma procissão triste, não. Era uma procissão de esperança, de união, de lembrar que o sofrimento faz parte da vida, mas que quando a gente carrega junto, fica mais leve. Joaquim virou o organizador da procissão. E a cada mês, mais gente participava. Pessoas que estavam passando por dificuldades, que tinham perdido alguém querido, que estavam doentes, que estavam desempregadas. Todas vinham carregar a cruz simbólica
e encontrar conforto na união com os outros. E o mais impressionante, nunca mais ninguém viu a sombra na Rua do Calvário. Era como se ela tivesse conseguido o que queria. As pessoas tinham lembrado, tinham entendido a mensagem. Joaquim nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Continuou trabalhando na prefeitura, continuou sendo pai e avô exemplar. Mas agora tinha uma missão a mais: lembrar as pessoas de que todos nós carregamos uma cruz e que o importante é não carregar sozinho. Ele começou a visitar os doentes no hospital, a ajudar famílias necessitadas, a conversar com jovens que estavam no caminho errado. E sempre dizia a mesma coisa: a vida é pesada, mas quando a gente divide o peso, fica mais fácil de carregar. A Rua do Calvário virou um lugar especial na cidade. As pessoas passavam por lá não só para cortar caminho, mas para refletir, para rezar, para lembrar que não estão sozinhas nas suas dificuldades. E dizem que nas noites de lua cheia, quando a procissão mensal coincide com o ciclo lunar, uma luz suave ilumina a rua inteira. Não é a sombra assombrada de antes. É uma luz de paz, de proteção, como se alguém estivesse abençoando todos aqueles que escolheram carregar a cruz juntos. Essa história me ensina uma coisa importante, meus netinhos. Às vezes, o que parece ser assombração, o que parece ser coisa ruim, pode ser, na verdade, um chamado para algo maior. A sombra na Rua do Calvário não estava ali para fazer mal para ninguém. Estava ali para lembrar as pessoas de algo que elas tinham esquecido. Quantas vezes a gente está tão ocupado com os problemas do dia a dia que esquece de olhar para o sofrimento dos outros? Quantas vezes a gente acha que só a nossa dor importa, que só a nossa cruz é pesada? O Joaquim descobriu que todo mundo carrega uma cruz. O vizinho que parece sempre alegre pode estar lutando contra uma doença. A comadre que vive reclamando pode estar passando por problemas em casa. O jovem que parece rebelde pode estar se sentindo perdido, sem direção. E quando a gente entende isso, quando a gente para de focar só na própria dor e começa a ver a dor dos outros, aí sim a gente pode ajudar de verdade. Pode dividir o peso, pode tornar a caminhada mais leve para todo mundo. A sombra que carregava a cruz estava pedindo isso. Para a gente não esquecer que todos sofrem, que todos precisam de compaixão, que todos merecem uma mão amiga na hora da dificuldade. E vocês, meus netinhos? Que cruz vocês estão carregando? E mais importante, vocês têm olhado para as cruzes que os outros carregam? Têm oferecido ajuda para dividir o peso? Se vocês fossem o Joaquim, teriam coragem de tocar na sombra? Teriam força para sentir toda aquela dor e transformar ela em algo positivo? E se vocês vissem alguém carregando uma cruz pesada demais, parariam para ajudar? Ou passariam reto, fingindo que não viram? Pensem nisso quando estiverem andando pelas ruas da vida. Lembrem que todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dor, todo mundo precisa de um pouco de compaixão. Porque no final das contas, a cruz não é feita para ser carregada sozinha. É feita para ser dividida, para ser aliviada pela bondade dos outros, para ser transformada em ponte de união entre as pessoas. A lua brilha sobre a Rua do Calvário e em algum lugar, almas cansadas encontram descanso sabendo que não estão sozinhas em sua jornada. A carruagem sem cavalos. Ai, meus netinhos queridos, essa história que vou contar agora me foi passada pelo meu compadre Zé Antônio, homem de palavra que nem mentira conhece.
Aconteceu lá em Itapetininga, numa dessas cidades do interior paulista, onde o tempo parece que esqueceu de passar, onde ainda tem pracinha com coreto e as casas antigas resistem teimosas ao redor da igreja matriz. Era 1994. Eu me lembro bem porque foi no ano que o real chegou e todo mundo estava confuso com dinheiro novo. Itapetininga vivia seus dias calmos de sempre. De manhã, o movimento do comércio. De tarde, a meninada soltando pipa. De noite, os namorados dando volta na praça, enquanto os mais velhos jogavam dominó na calçada do bar do seu Manuel. Mas tem coisa, meus queridos, que quando começa a acontecer, mexe com a rotina de uma cidade inteira que nem pedra jogada na Lagoa Quieta. Tudo começou numa terça-feira de julho. Friozinho daqueles que faz a gente querer ficar debaixo da coberta até mais tarde. Era uma noite comum, lua minguante, poucas estrelas no céu, quando o Ditão, Francisco Antônio para os mais chegados, saía da farmácia onde trabalhava como balconista desde os tempos de moço. Ditão era homem sossegado, desses que não arruma confusão, nem pintado a ouro. Casado com a Neide há 20 e tantos anos. Pai de 2 filhos já crescidos. Morava numa casinha simples na rua que dava de frente para a Praça Central. Conhecia aquelas ruas que nem as linhas da própria mão. Andava por ali desde menino sem nunca ter visto nada demais. Mas naquela noite, quando ia atravessando a praça para chegar em casa, Ditão parou no meio do caminho com o coração disparado que nem cavalo assustado. Vinha vindo do lado oposto da praça, onde ficava a rua que levava para o cemitério velho, uma carruagem. Mas não era carruagem comum, não, meus netinhos. Era uma carruagem antiga, daquelas que a gente só via em filme de época ou em livro de história. Toda preta, com detalhes dourados meio apagados pelo tempo. Rodas grandes de madeira com aros de ferro. O estranho é que ela vinha andando sozinha. Não tinha cavalo puxando, não tinha cocheiro guiando. A carruagem se movia devagarzinho pela rua de paralelepípedo, rangendo que nem porta velha no vento, fazendo um barulho de metal e madeira que ecoava pela praça inteira. Ditão ficou ali parado, boca aberta, sem acreditar no que estava vendo. A carruagem passou bem na frente dele, a uns 5 metros de distância, e ele pôde ver os detalhes todos. As cortininhas pretas nas janelas, meio rasgadas, balançando com o movimento. As lanternas dos lados, apagadas, mas ainda penduradas. E, principalmente, aquele rangido constante, como se a coisa toda tivesse em sofrimento. O que mais impressionou Ditão foi que, apesar de não ter nada puxando ela, a carruagem se movia numa velocidade certinha, nem muito rápida, nem muito devagar, como se soubesse exatamente aonde ia. E tinha mais. O chão onde as rodas passavam não fazia barulho nenhum, só aquele rangido da própria carruagem, como um lamento que vinha de dentro dela. Quando a carruagem chegou no meio da praça, bem na frente da igreja, ela parou. Ficou ali uns minutinhos, balançando levemente, como se alguém tivesse descido ou subido nela. Ditão sentiu um calafrio subir pela espinha, porque teve a impressão de que alguém dentro daquela carruagem estava olhando para ele. Depois, sem mais nem menos, a carruagem recomeçou a andar, sempre naquele passo lento e constante, até sumir na escuridão da rua que ia dar no bairro dos ricos da cidade. Ditão ficou ali mais uns minutos, pensando se não tinha sido coisa da cabeça dele. Mas não, ele tinha visto sim, e o rangido ainda ecoava nos ouvidos dele como uma música assombrada. Quando chegou em casa, a Neide logo percebeu que ele estava diferente.
Que cara é essa, Francisco? Parece que viu uma alma penada. E Ditão, que nunca foi de esconder nada da mulher, contou tudinho. Neide escutou com atenção, mas no final deu aquele sorriso de quem não acredita muito. Ai, meu bem, deve ter sido algum carro velho. Sabe como é? De noite a gente vê as coisas meio torto. Mas Ditão sabia o que tinha visto. E na noite seguinte, mesma hora, ele fez questão de passar pela praça de novo. E lá estava ela. A carruagem preta, vindo da mesma direção, fazendo o mesmo trajeto, parando no mesmo lugar em frente à igreja. Dessa vez, Ditão teve coragem de chegar mais perto. O rangido ficou mais alto, mais doloroso, como se a carruagem tivesse gemendo. E quando ela parou na frente da igreja, Ditão jurou que escutou uma voz de mulher, baixinha, vinda de dentro da carruagem, como se alguém tivesse sussurrando uma oração. Na terceira noite, Ditão não foi sozinho. Levou o compadre dele, o Tonhão do armazém, homem desconfiado que não acreditava nem na própria sombra. Tonhão riu quando Ditão contou a história. Disse que era invenção, que carruagem sem cavalo só existia em desenho animado. Mas quando a carruagem apareceu, exatamente na mesma hora, vindo do mesmo lugar, Tonhão ficou branco que nem cal. Os dois homens ficaram ali, grudados um no outro, vendo aquela coisa impossível passar na frente deles, rangar, parar e continuar seu caminho misterioso. Meu Deus do céu! Murmurou Tonhão. Que diabo é aquilo? A notícia se espalhou pela cidade que nem fogo em capim seco. Em poucos dias, todo mundo estava falando da carruagem sem cavalos que atravessava a praça toda noite. Uns acreditavam, outros zombavam, mas a curiosidade foi crescendo e logo tinha gente se escondendo pelos cantos da praça para ver o fenômeno. Dona Conceição, a costureira mais antiga da cidade, foi uma das que viu. E ela trouxe uma informação que deixou todo mundo de cabelo em pé. Gente, eu conheço essa carruagem. É igualzinha àquela que pertencia aos barões de Itapetininga, lá no tempo dos meus avós. Minha avó sempre contava que a família toda morreu numa tragédia. E depois disso, nunca mais ninguém viu a carruagem. Foi quando o pessoal mais velho começou a lembrar das histórias que os avós contavam. A família Silveira e Souza tinha sido uma das mais ricas da região no final do século passado. O barão Antônio Silveira e Souza era dono de fazenda de café. Homem poderoso, respeitado, que tinha construído uma das casas mais bonitas da cidade. Aquela casarona amarelo que ficava na rua principal, que depois virou museu. A família tinha uma carruagem linda, importada da Europa, que era o orgulho do barão. Toda preta com detalhes dourados, puxada por 2 cavalos brancos, era usada nas ocasiões especiais. Casamentos, batizados, visitas importantes. O povo da cidade se acostumou a ver a carruagem passar, sempre com o barão, a baronesa Dona Amélia e a filha deles, Maria Fernanda. Maria Fernanda era a menina dos olhos do pai, bonita que nem boneca de porcelana, educada, que falava francês e tocava piano. Quando fez 18 anos, se apaixonou por um rapaz da cidade, o Antônio Carlos, filho do dono da farmácia. Coincidência do destino, era o prédio onde o Ditão trabalhava. Mas o barão não aprovou o namoro. Queria que a filha casasse com algum fazendeiro rico, alguém da mesma posição social. Maria Fernanda implorou, chorou, fez drama, mas o pai foi irredutível. Proibiu ela de ver o rapaz e começou a fazer planos para casar ela com um coronel de Sorocaba. Foi quando aconteceu a tragédia, meus netinhos. Era véspera do casamento arranjado,
dezembro de 1898. Maria Fernanda não aguentou mais a pressão e resolveu fugir com o namorado. Os dois marcaram de se encontrar na praça, de madrugada, e seguir para São Paulo de trem. Mas o barão descobriu o plano. Ficou uma fera, pegou a espingarda e saiu atrás da filha na carruagem, com a mulher implorando para ele ter calma. Era uma noite de temporal, chuva forte, raio cortando o céu, dessas tempestades de verão que parecem que o mundo vai acabar. A carruagem ia disparada pelas ruas molhadas, o cocheiro açoitando os cavalos, o barão gritando que ia matar o vagabundo que tinha desonrado a filha dele. Dona Amélia chorava, pedindo para o marido esquecer o orgulho e pensar no bem da menina. Foi na curva da rua do cemitério que aconteceu. Os cavalos escorregaram no barro, a carruagem capotou e os três morreram na hora. O barão, a baronesa e o cocheiro. Os cavalos também morreram, coitados, presos no arreio. Maria Fernanda e Antônio Carlos, que tinham escutado o barulho do acidente, correram para ver. Encontraram a família toda destroçada no meio da lama e da chuva. A moça ficou louca de dor e culpa. Se não fosse pela fuga dela, os pais estariam vivos. Nunca mais foi a mesma. Casou com Antônio Carlos, sim, mas vivia atormentada, dizendo que era culpada pela morte da família. Morreu jovem, de desgosto, e levou para o túmulo o peso de uma culpa que não era só dela. Depois dessa tragédia, a carruagem sumiu. Uns diziam que tinha sido vendida, outros que tinha sido queimada. Mas agora ela estava de volta, andando sozinha pelas ruas, como se ainda tivesse algum assunto pendente. O movimento na praça foi aumentando. Todo mundo queria ver a carruagem misteriosa. Vinham pessoas de outras cidades, curiosos, repórteres de jornal. Até gente da televisão apareceu. A praça virava um circo toda noite, com gente vendendo pipoca, café, até cerveja gelada. Mas a carruagem continuava aparecendo, pontual que nem relógio suíço, sempre no mesmo horário, sempre fazendo o mesmo trajeto. Alguns tentaram segui-la, mas ela sempre desaparecia numa curva ou noutra, como se fosse engolida pela escuridão. Foi o padre Antônio, homem estudado e de fé, quem trouxe uma explicação que fez sentido para todo mundo. Ele disse que tinha pesquisado a história da família Silveira e Souza nos arquivos da igreja e descoberto uma coisa importante. Meus filhos, disse ele numa missa que ficou lotada, essa carruagem não está aqui por acaso. O barão Antônio morreu com o coração cheio de raiva e orgulho ferido. Nunca teve a chance de pedir perdão para a filha. Nunca pode dizer que no fundo só queria proteger ela. E a baronesa Dona Amélia morreu sem conseguir fazer as pazes entre o marido e a filha. São almas que não encontram descanso porque deixaram assuntos inacabados neste mundo. O padre explicou que, segundo ele entendia da teologia, às vezes os mortos ficavam presos pelos seus próprios sentimentos, raiva, culpa, arrependimento, amor não resolvido. A carruagem aparecia porque representava a família tentando se reunir, tentando consertar o que tinha dado errado. E vocês repararam, continuou o padre, que ela sempre para na frente da igreja? É como se eles tivessem vindo pedir a bênção de Deus, pedir perdão, buscar a paz que não conseguiram em vida. E essa explicação do padre fez muito sentido, principalmente quando Dona Marieta, a senhora mais velha da cidade, contou uma coisa que ninguém sabia. Ela era bisneta de uma escrava que tinha trabalhado na casa dos barões e guardava histórias que passavam de mãe para filha. A baronesa Dona Amélia, contou Dona Marieta,
era uma santa. Sofria muito com o gênio ruim do marido, mas amava ele e a filha de coração. No dia do acidente, ela tinha convencido o barão a perdoar Maria Fernanda. Eles estavam indo atrás da menina não para brigar, mas para dar a bênção para o casamento. Essa revelação mudou tudo. Se fosse verdade, então o barão tinha morrido quando já tinha perdoado a filha, mas nunca conseguiu dizer isso para ela. E Maria Fernanda tinha vivido a vida toda achando que o pai tinha morrido com raiva dela, quando na verdade ele ia abençoar a união. Foi quando a Iraci, neta da Maria Fernanda, decidiu fazer uma coisa que ninguém tinha pensado antes. Iraci era uma senhora de uns 70 anos, aposentada, que morava numa casinha simples, mas guardava com carinho as poucas lembranças que restavam da família. Na noite seguinte, ela foi para a praça com uma foto antiga da família. O barão, a baronesa e Maria Fernanda num retrato formal, ainda nos tempos felizes. Quando a carruagem apareceu e parou na frente da igreja, Iraci se aproximou devagarzinho. "Bisavô Antônio, bisavó Amélia", disse ela com a voz tremendo, mas firme. "Eu sou bisneta de vocês. Vim aqui em nome da Maria Fernanda para dizer que ela sempre soube que vocês a amavam. Ela perdoou vocês há muito tempo e vocês podem perdoar ela também. Não precisam mais carregar essa dor." O que aconteceu depois, meus netinhos, foi uma coisa que todo mundo que estava na praça naquela noite nunca mais esqueceu. A carruagem começou a balançar suavemente e o rangido que sempre doía no ouvido virou uma coisa diferente, quase como um suspiro de alívio. Das cortininhas pretas das janelas começou a sair uma luz dourada, suave, que iluminou a praça inteira com uma claridade gostosa, quentinha. E por um momento, todo mundo jurou que viu 3 silhuetas dentro da carruagem. Um homem, uma mulher e uma moça jovem, abraçados, como se finalmente tivessem se reencontrado depois de muito tempo separados. A luz foi ficando mais forte, mais bonita, e a carruagem começou a se desfazer devagarzinho, como se fosse feita de neblina dourada. Primeiro sumiram as rodas, depois o corpo da carruagem, por último as silhuetas, que acenaram para Iraci antes de desaparecer completamente. Quando tudo acabou, a praça ficou num silêncio gostoso, de paz, de problema resolvido. E desde aquela noite, a carruagem nunca mais apareceu. Mas a história não acaba aí não, meus queridos. Uns dias depois, Iraci estava limpando o sótão da casa quando achou uma caixa velha, escondida atrás de umas tábuas soltas. Dentro da caixa tinha cartas, correspondência entre o barão e a baronesa, de quando eles eram noivos. E numa das últimas cartas, datada de 2 dias antes do acidente, o barão escrevia para a mulher: "Minha querida Amélia, estive pensando muito sobre nossa Maria Fernanda. Talvez eu tenha sido duro demais com ela. O rapaz que ela escolheu parece ser de boa índole, trabalhador, e principalmente faz nossa filha feliz. Que direito tenho eu de impedir a felicidade dela? Quando ela voltar da casa da tia, vou dar minha bênção ao casamento. Afinal, o que vale na vida é o amor, não a posição social." Essa carta provou que Dona Marieta estava certa. O barão tinha mesmo mudado de ideia, ia perdoar a filha. A tragédia foi que ele morreu antes de poder dizer isso para ela. A cidade toda se emocionou com essa descoberta. Iraci doou as cartas para o museu, e elas ficaram expostas junto com a foto da família e a história toda. Muita gente ia lá ler e sair de olho marejado. E olha que coisa interessante, meus netinhos. Depois que a carruagem desapareceu, a praça ficou diferente.
mais alegre, mais leve. Os namorados começaram a se encontrar mais vezes ali. As crianças brincavam com mais gosto. Até as plantas do jardim pareciam mais verdes, mais bonitas. Era como se aquela dor antiga que estava presa no lugar tivesse finalmente se libertado, deixando espaço para a alegria crescer. Agora, meus queridos, pensem bem nessa história. Quantas vezes na vida a gente carrega raiva, mágoa, orgulho ferido e deixa isso estragar os momentos bons? Quantas vezes a gente teima em não pedir perdão, em não dar o braço a torcer e acaba perdendo pessoas importantes? O barão Antônio era homem bom, só queria proteger a filha, mas deixou o orgulho falar mais alto que o amor, e quando quis consertar, já era tarde demais. Maria Fernanda era moça apaixonada, só queria ser feliz, mas carregou a culpa pela morte dos pais a vida inteira, sem saber que eles tinham perdoado ela. E a baronesa Dona Amélia? Coitada, morreu tentando fazer as pazes entre o marido e a filha, tentando ser a ponte entre os dois teimosos que amava. A carruagem apareceu porque eles precisavam terminar aquela conversa que a morte interrompeu. Precisavam dizer: eu te perdoo, eu te amo, não foi culpa sua. E só conseguiram descansar quando alguém falou por eles, quando Iraci trouxe o perdão que eles não tinham conseguido trocar em vida. E vocês, meus netinhos, têm alguma conversa inacabada com alguém? Algum perdão que precisam pedir ou dar? Algum eu te amo que ficou engasgado na garganta por causa do orgulho? Não esperem até ser tarde demais. A vida é curta, o tempo passa voando. E a gente nunca sabe quando vai ser a última chance de consertar as coisas. O orgulho pode ser bonito, mas não aquece ninguém no frio da solidão. A razão pode estar do nosso lado, mas não vale mais que um abraço sincero. Se vocês fossem o barão, teriam tido coragem de engolir o orgulho e aceitar a escolha da filha? Se fossem Maria Fernanda, teriam conversado mais com o pai, tentado entender o lado dele? E se fossem a Iraci, teriam tomado a iniciativa de falar com os espíritos da família? Às vezes, meus queridos, a gente precisa ser a ponte entre pessoas que se amam, mas não sabem como se entender. Às vezes, a gente precisa dar o primeiro passo, estender a mão, falar as palavras que todo mundo está pensando, mas ninguém tem coragem de dizer. A carruagem sem cavalos nos ensina que o amor verdadeiro não morre com o corpo. Fica aqui, esperando uma chance de se expressar, de consertar, de perdoar. E ensina também que nunca é tarde demais para fazer as pazes, desde que a gente tenha humildade no coração e coragem na alma. Que histórias vocês não querem que virem carruagem sem cavalos, vagando pela vida sem encontrar descanso? Que conversas vocês precisam ter hoje? Ainda dá tempo. Ainda estão todos vivos e podem se abraçar de verdade? Pensem nisso, meus netinhos queridos. Pensem e ajam, antes que seja tarde demais. Ah, meus netinhos, essa é daquelas histórias que fazem a gente tremer na cama e não querer fechar os olhos. Não é de visagem, nem de bicho-papão, mas de um mistério que mora na própria madeira e não encontra sossego. Essa é a história da porta que não fecha. Peguem mais um café quentinho, que a prosa é comprida e vai fazer a gente apertar os olhos para ver o que não se enxerga. Era uma vez num vilarejo que a gente chamava de Recanto Esquecido, lá no meio de Minas Gerais. Um lugar de gente pacata e de pouca conversa, onde o tempo parecia andar mais devagar. As casas, poucas e antigas, eram de pau a pique e telhado de barro.
com as paredes branquinhas e as janelas sempre abertas para o sol. O ar ali era puro, com cheiro de mato, de café coado na hora e de um silêncio que só era quebrado pelo canto dos pássaros e pelo gado a mugir. A vida no Recanto Esquecido era simples, no ritmo da roça, marcada pelo trabalho na lavoura e pelas rezas na capelinha. O povo era gente de fé, de um coração que se abria para ajudar o próximo e de um respeito enorme pelas coisas antigas e pelos mistérios que a terra e as casas guardavam. Acreditavam em milagres, em promessas e nas lendas que vinham dos seus avós, que falavam de almas penadas e de objetos que ganhavam vida. As noites no Recanto Esquecido eram de um breu que engolia tudo. A escuridão era tão densa que a gente mal via a própria mão. E o silêncio, o silêncio era tão pesado que parecia gritar nos ouvidos. Não tinha luz de lamparina que espantasse o medo, e o coachar dos sapos e o grilo cantor pareciam vozes de outro mundo. Era nessas noites que as histórias ganhavam vida, contadas em sussurros, com os olhos arregalados e a alma atenta para escutar. Histórias de visagens, de objetos que andavam sozinhos e de coisas que simplesmente não faziam sentido. Pois bem, o que vou contar agora é o maior mistério do Recanto Esquecido e que faz muito marmanjo se arrepiar até hoje. A história da porta que não fecha. Dizia o povo que na casa mais antiga do vilarejo, uma casa de 2 andares que ficava bem no centro e estava vazia há anos, havia um quarto. Um quarto no andar de cima, com a janela quebrada e a porta de madeira escura e pesada. Essa porta, meu amigo, era o tormento do Recanto Esquecido. Ela range eternamente, um som arrastado, de madeira velha raspando no batente, que ecoava na noite e fazia o povo se encolher em suas camas. O som parecia um lamento, um choro sem fim, que vinha do quarto vazio, como se a porta estivesse buscando algo ou alguém. O mais assustador, o que fazia a gente estremecer, era que a porta rangeia mesmo trancada com cadeado. Por várias vezes, o padre Antônio, o pároco do vilarejo, e uns homens mais corajosos tentaram. Colocaram cadeados novos de aço, grandes, mas nada adiantava. O som do ranger continuava, noite após noite, ininterrupto, como se o cadeado fosse invisível para a força que movia a porta. E quem ousava se aproximar da casa durante a noite, jurava sentir um vento frio vindo do quarto, e um cheiro de mofo e de coisa antiga, que gelava a alma. A lenda que corria no Recanto Esquecido era de que naquele quarto, há muitos anos, uma moça foi trancada por sua família, para pagar um pecado que ela não cometeu. Ela morreu ali, de tristeza e solidão, sem poder sair, e sua alma, coitada, ficou presa à porta, condenada a tentar abri-la para sempre, buscando a liberdade que lhe foi negada em vida. E o ranger da porta era o seu lamento, o seu desespero, a sua tentativa eterna de escapar. O povo do Recanto Esquecido tinha pavor daquela casa. Ninguém se atrevia a entrar no prédio abandonado, muito menos a se aproximar do quarto misterioso. As mães proibiam as crianças de brincar perto da casa, e os adultos passavam rápido por ela, como se quisessem espantar alguma coisa. A lenda era um aviso, um lembrete do perigo que espreitava no Recanto Esquecido. Mas, como em toda a história que se preza, sempre tem um curioso ou um desavisado para desafiar o destino. E no vilarejo, esse papel coube a um rapaz chamado Miguel, um jovem forasteiro que tinha chegado para trabalhar na lavoura e que não acreditava em bobagens de assombração. Miguel ria das histórias da porta que não fecha
e dizia que era tudo invenção para assustar os medrosos. É só o vento ou um cupim, zombava ele, com um sorriso debochado. Numa noite de lua cheia, quando o silêncio da vila era absoluto e o ranger da porta podia ser ouvido em todo o lugar, Miguel resolveu desafiar a lenda. Ele pegou uma lamparina e foi até a casa, ignorando os apelos dos vizinhos. Chegou lá e o prédio parecia ainda mais sombrio no meio da escuridão. O som do ranger vinha do andar de cima, constante e melancólico. Miguel, com sua teimosia, entrou na casa. O cheiro era de mofo e abandono, e a escuridão era quase total, mesmo com a lamparina. Ele subiu as escadas e o som do ranger ficava mais alto a cada degrau. Chegou ao quarto e lá estava ela. A porta de madeira escura, com um cadeado grande e brilhante, mas que se movia, rangendo, como se alguém a estivesse empurrando do lado de dentro. Ele sentiu um arrepio na espinha, mas o orgulho era maior que o medo. Vou mostrar para esses medrosos que é tudo bobagem, resmungou ele. Ele se aproximou da porta, colocou a mão no batente e tentou empurrá-la para sentir a força que a movia. Mas antes que sua mão tocasse a madeira, ele sentiu um frio intenso que entrou pelos seus ossos e o fez recuar. Um lamento, quase um sussurro, que parecia vir de dentro do quarto. Liberdade! A porta rangeu mais forte, como se a alma ali presa estivesse tentando se comunicar. Miguel gelou. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. O suor frio escorreu pelo seu corpo. Ele não viu nada, mas sentiu a presença de um sofrimento tão profundo que o deixou paralisado. Ele sentiu a angústia da moça presa ali e a dor de não poder ajudá-la. A porta continuou a ranger incessantemente e Miguel, apavorado, largou a lamparina e correu. Correu sem olhar para trás, sem parar, até chegar em casa, ofegante e tremendo. Os vizinhos, que viram a lamparina de Miguel caída na casa, souberam o que tinha acontecido. Foram até lá e o prédio estava vazio. Miguel estava em casa, pálido e tremendo, com os olhos arregalados de terror. Ele não estava ferido, não tinha um arranhão, mas o pavor, a experiência com a alma presa na porta, tinha marcado sua alma de um jeito que ele nunca mais seria o mesmo. Ele se tornou um homem calado, com um olhar que carregava o peso do que sentiu. Nunca mais riu das histórias dos mais velhos. Pelo contrário, se tornou um dos maiores defensores do respeito pelos mistérios do recanto esquecido. Ele compreendeu que algumas coisas não foram feitas para serem desafiadas e que a alma da moça ainda estava presa à porta, buscando sua liberdade. Desde aquele dia, o ranger da porta que não fecha continuou a assombrar o recanto esquecido. O som continuou a vir do quarto vazio, ecoando na noite, mesmo com cadeados novos. O povo agora vivia com medo, mas também com a certeza de que a alma da moça jamais encontraria paz enquanto a porta daquele quarto continuasse a ser uma prisão. A história da porta, que não fecha, nos ensina, meus netinhos, que a injustiça e o cativeiro podem prender almas, e que a angústia de uma vida interrompida pode se manifestar de formas que a gente nem imagina. Ela nos mostra que a curiosidade pode nos levar a caminhos perigosos e que o respeito pelas histórias e pelos sofrimentos dos que já se foram é a maior sabedoria. E que a liberdade, às vezes, não é apenas um direito, mas uma busca eterna, mesmo depois da morte. E estas histórias, meus netinhos, nunca têm fim. Elas se misturam com o cheiro do abandono e com o ranger da madeira, se espalham com os sussurros e se aninham nos corações do povo.
Elas não têm fim, porque a vida aqui na roça é um ciclo sem parar, de nascimentos e partidas, de cativeiros e de buscas, de mistérios e de ensinamentos. E enquanto houver uma porta a ranger, um cadeado a trancar e um coração a clamar por liberdade, as lendas e os causos da porta que não fecha vão continuar vivos, como um eco de um sofrimento que um dia se perdeu na escuridão. Querem ouvir mais algum causo antes que o sono chegue e a noite avance por completo? Eita, que prosa boa demais! O tempo passou que nem vimos passar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!